Olá! Hoje eu quero conversar com vocês, assim como combinamos na aula passada, quero conversar um pouco sobre o viés de malha, né? Na aula passada a gente conversou um pouco sobre o viés de tecido e hoje eu quero conversar com vocês sobre o viés de malha. Eu trouxe uns aparelhinhos para vocês verem. Esse aparelhinho daqui, ó, é um aparelhinho que a gente vai usar na galoneira, tá? Por que que eu vou trazer mais a parte industrial? Porque quando a gente compra uma peça com um acabamento bom de viés, ele é feito na máquina industrial, né? Na máquina reta, caseira, a gente pode estar fazendo, inclusive, esse aparelhinho aqui, ó, ele é um aparelhinho de máquina reta, eu uso bastante na minha reta industrial, porém, eu uso também na minha reta doméstica, tá? Eu colo ele com fita crepe, eu posiciono ele da mesma forma que eu vou posicionar na galoneira, eu posiciono ele na máquina reta, a caseira, e colo ele, fixo ele bem com fita crepe, sabe? E costuro com 2 agulhas, eu gosto de costurar ele com uma agulha só, faço uma costurinha só e ele fica muito bom, tá? Só que eu não posso dizer para vocês que vai ficar exatamente igual, porque não vai. Na escola profissional, a gente tem muito, eu vejo assim que as alunas, elas passam muita dificuldade para fazer o viés, e eu atribuo isso porque geralmente se corta uma tirinha, né, de viés, e do própria malha que vai fazer a peça. A gente compra uma malha, tira a peça e aí com retalhinho a gente vai ali e faz aquela tirinha de viés. Quando chega na hora de colocar o viés, por medo de errar, e realmente erra, há um desperdício ali inicial até ajustar o lugar certo do viés. Cada vez que vai colocar e tirar o aparelhinho do viés, porque precisa de uma regulagem e as máquinas da escola, as nossas galoneiras, elas não ficam o viés ali fixo, porque a máquina também é usada para fazer bainha, né? E aí aquele aparelho ele não fica fixo ali para só chegar e passar o viés. A gente troca, a gente tira o aparelho, coloca o aparelho e isso é normal, é feito para isso, né? A máquina, ela não é feita para ficar o aparelho ali. Então a gente tem que aprender a manusear o aparelho, até porque o aparelho tem para colocar o viés de várias espessuras diferentes. Então a gente tem que aprender a colocar o aparelho, a regular o aparelho e saber que isso vai ter um desperdício de um pedaço, uma tira, até com que aquele viés ele fique bem perfeito para daí eu colocar a minha peça. Para eu ter segurança, né? E o que acontece? As alunas, geralmente, elas não têm esse pedaço, elas calculam ali o decote e aquele pedacinho que tem, e elas nunca têm um pedaço de malha para treinar, né? Então, eu sempre insisto que quem faz aula comigo tem que ficar especialista em viés. Então, vai passar viés em retalho, vai passar viés em nada para aprender o viés. É muito importante, é um acabamento muito usado, fica muito bonito, só que muitas pessoas têm galoneira até há muitos anos e tem medo do viés. Por quê? Porque tem que costurar um pedaço, não é só chegar e colocar a peça, tem medo do desperdício. E isso não é um desperdício, gente, é aprendizado. Hoje eu consigo chegar ali, costurar 20 centímetros e colocar a minha peça. Mas eu precisei pegar um pedaço de malha, um retalho, nem que fosse uma malha que eu não ia usar mais, às vezes uma malha que tá falhada, que tem até uma camiseta velha, cortar em tirinhas e passar bastante viés para poder aprender. Tem alguns lugares, até aqui na nossa região mesmo, que se chama de debrum, né? Viés ou debrum é a mesma coisa. Então, se vocês ouvirem falar debrum, é a mesma coisa que viés, tá bom? Eu vou passar para vocês primeiro as 2 formas de cortar o viés, tá? Vamos lá? Deixa eu
posicionar aqui, ó. Ó, eu tenho aqui um pedaço de malha. O pedaço de malha, ele é no sentido do corte, tá? Não é no sentido da auréola, ó. A auréola, se ele fosse um tecido que tivesse auréola, a auréola seria assim, tá? Então, a minha blusa, eu cortei ela assim. O viés eu vou cortar assim, tá? Então, o viés eu corto assim. Os fiozinhos da malha estão assim. Eu vou cortar o viés nesse sentido. Eu posso cortar o viés com uma régua, tá? Eu posso usar a própria régua se ela tiver a espessura que eu quero. Senão, eu vou posicionar, vou ver os centímetros, vou fazer várias marcações. Por exemplo, se o meu aparelho, ele tem 4 centímetros, eles estão marcados, né, ó. Se eles não tiver, se o seu aparelho não tiver marcado e você não souber, meça aqui, ó, a entrada dele aqui, ó. Ó. Dá pra ver certinho aqui a entrada dele, quantos centímetros que é. 4 centímetros, tá? Se eu não tenho uma régua, essa minha régua daqui, ela tem 4 centímetros de largura aqui, tá? Se ela não tiver, eu vou marcar 4 centímetros e vou riscar. Como a minha régua, ela já tem o tanto certo, eu vou riscar e vou fazer várias tiras, tá? Nunca vou fazer uma só porque tem o desperdício, eu não vou contar uma tira só. Então, eu vou riscar e vou cortar essa tira daqui. E vou fazer uma do ladinho da outra, para poder ter várias tiras. O mais comprido possível. A gente nunca mede o tanto do decote ou o tanto da cava e vai lá e corta aquele pedaço. Ele não é em pedaços, é uma tira comprida que a gente vai passar sem dividir essa tira em vários pedaços, tá? Então, vamos lá. Eu vou cortar aqui. Ó. Eu tenho a tira, tá? Essa tira daqui, ela é bem delicada, eu não devo ficar puxando ela, manuseando ela, porque se eu puxar, ela vai enrolar e vai fazer um canudinho na beiradinha, ó, e não vai dar certo, tá? Agora, a forma que eu vou colocar esse viés no aparelho, eu também vou explicar aqui, porque lá na máquina, não é legal de explicar, eu não consigo posicionar tão bem quanto aqui, no celular. Vamos lá. Esse aparelhinho daqui, é esse aparelho daqui que eu vou usar lá na galoneira, tá? Tem 2 tipos de aparelho. O aparelho que tem uma vira e 2 viras. Quando vocês forem comprar o aparelho, sempre vão perguntar para vocês: você quer aparelho com 1 ou 2 viras? O que que significa isso? Vamos lá. Quando vocês forem colocar o viés no aparelho, vocês vão pegar o lado direito da malha e vocês vão colocar ela virada para dentro do aparelho, tá? Então, eu não vou ver o direito. Aí, eu tenho uma estampadinha aqui que dá para mim mostrar melhor para vocês, tá? Olha como é que ela fica. Tá, aparelho, olha lá. A estampinha tá para dentro do aparelho, tá vendo? Então, o aparelho tá assim, viradinho para vocês, ó. Assim. É assim que vocês vão ver o aparelho na máquina. Ele fica assim. Tá? Então, ele fica desse jeito e vocês não vê o direito da malha. A malha fica virada para dentro do viés, tá? Ele tem isso daqui que serve como regulador de tensão também, ó. Passa aqui, passa ali, passa lá. Tá? Ó, agora aqui, a forma em que o viés sai, ó, olha só o que que ele faz. Conforme eu for puxando, que no caso é a máquina que vai puxando, ó, ele vai fazendo 2 viras. Tá vendo como é que ele faz um sanduichinho, ó? Aqui tá virado e aqui tá virado, ó. Em cima e embaixo fica igual, ó. Aqui a malhinha tem acabamento e aqui a malhinha tem acabamento. Aqui dentro, aqui no meio, aqui vocês vão colocar a peça de roupa, né? Então, vamos dizer que agora vocês vão estar costurando aqui, ó. Aqui vocês vão colocar a peça de roupa aqui, ó. Né? Então, ela vai sair aqui e ela vai ficar no meio do viés. Então, a parte de baixo, ó, do viés,
ela é dobradinha assim, igual a parte de cima. Esse é o viés com duas viras, porque ele vira embaixo para dentro e em cima ele também vira para dentro, tá? Ó, ele fica igualzinho em cima e embaixo. Agora, o aparelho que ele tem somente uma vira, ele fica mais, não tão volumoso, tá? Ó, direito para dentro, eu vou colocar aqui. Isso aqui vocês vão fazer lá na máquina. Depois eu vou mostrar para vocês, vou costurar. Ó, vocês vão colocar aqui, eu gosto de fazer com a tesoura ou com a pinça. Vocês vão colocar aqui, ó, enfio aqui, pega aqui nesse vão, ó, e puxa. Entendeu? Ó. Puxou, quando chegar aqui na pontinha, ó, pega a pontinha dele e bota pra trás, ó. Ele já vai fazer sozinho o caminho dele, ó, puxou pra trás. Quando vocês puxarem, vocês vão perceber que esse, diferente do outro, ele vira só em cima. Embaixo ele não vira. Embaixo aqui, ó, tá vendo, ó? Ficou só o viés. Ó, só o viés, só dobrado. Então, aqui ele ficou uma vira nesse aqui e o de baixo ficou só o viés. Eu vou tentar fazer no azul para ver se vai mostrar melhor do que esse preto. Deixa eu ver. Ó, vou passar de novo, tentar fazer na contramão minha para vocês verem. Ó, o avesso tá viradinho para dentro. Botou ali. Puxou. Ó, agora dá pra ver bem no azul aqui. Ó, quando puxa, olha ali o que que acontece. Ó, aqui ele tá virando, tá vendo, ó? Virou, olha lá, ó, dobrou, ele dobra e vira. Essa de baixo, ele não dobra, ele fica assim, ó. Ele não tá dobrado. O de cima tá dobrado, ó. O de baixo não tá dobrado, tá? Então, qual é a vantagem disso, prof? Esse daqui, ele fica mais fino assim, né? Mais fino aqui, ó, menos tecido. Esse daqui, que é o com duas viras, ele vai ficar um viezinho mais grosso. O que que acontece? Eu gosto mais desse daqui, que ele fica mais fino, né? Só que pra fazer uma blusinha de alça, sabe? Você vai passar aqui, aí quando chegar aqui, você vai deixar ele correr e fazer a alça. Pra fazer a alça, precisa ser esse daqui com duas viras, porque daí a alça, ela vai ficar bonitinha dos dois lados. Pra deixar aquela cordinha penduradinha, sabe, de amarrar, também precisa ser esse daqui, porque aí a tirinha vai ficar bonitinha dos dois lados, tá? Então, esse daqui, pra quem vai ter só um aparelho, quem quer comprar somente um aparelho, eu recomendo com duas viras, porque dá pra usar na máquina reta, né? Que na máquina reta não tem o acabamento da galoneira embaixo. Na galoneira, ele vai fazer a blusinha de alcinha, ele vai fazer o rolotê, que é aquela tirinha para poder amarrar alguma coisa, e vai passar pescocinho, vai passar qualquer coisa. Então, assim, um aparelho 4 centímetros, que é esse, né? 4 centímetros com duas viras, para quem vai ter um aparelho só, é o suficiente, tá? Ele é bem bom, eu recomendo esse daqui. Agora, eu vou mostrar para vocês
como que se corta viés profissionalmente? Como é que uma fábrica faz para fazer um rolinho de viés? Que é esse rolinho daqui, ó. Tá? Esse rolinho do jeitinho que ele tá aqui. Tá? Para fazer várias pecinhas. Já vou mostrar para vocês.